Eu vou abrir para perguntas. Antes eu vou fazer uma defesa do pentecostalismo. Porque eu farei por razões de convicção, por razões sociológicas, por razões oportunistas também, evidentemente. Não, mas eu acho que a gente não entende o fenômeno se a gente se ativer apenas, digamos, a natureza do discurso. Tem uma prática de engajamento nas comunidades que cria teias de solidariedade, com um efeito muito importante do ponto de vista da geração de emprego e renda. Então, você dá conforto espiritual, você dá proteção no sentido... E falamos com franqueza, porque a gente não sente a temperatura do que é esse mundo. Mas, em muitos lugares do Brasil, a opção é o seguinte, são 3 Cs. Crime organizado, cocaína ou Cristo. Cristo. Claro. Então, eu acho que se a gente digamos, não se colocar mais na posição de sociólogo, a gente vai perder toda a conexão com... É claro que tem, digamos, exploração da fé alheia, tem curandeirismo, digamos, pessoas que, digamos, imaginam que estão sendo curadas de câncer porque estão recebendo... É curioso, porque tem, inclusive, um ecletismo religioso, porque são passes que os pastores dão, né? Mas, se a gente ficar nessa aparência do fenômeno, a gente não entende por que ela... Então, feita esta defesa convicta do pentecostalismo, eu abro para perguntas, começando pelo Felipe. Eu peço que as pessoas... Nós vamos fazer o seguinte, recolher 5, 6 perguntas aqui, voltar à mesa. Peço que sejam perguntas concisas, as pessoas se identifiquem antes de fazê-las. Bom, seria o mais conciso possível. Felipe Rastou. Primeiro, 2 questões aqui que vocês não tocaram muito e que eu acho que podem ser também outros vetores ou fiéis de balança, que é, de um lado, o Exército. Eu entendo a preocupação em não tocar tanto, mas eu acho que valia a pena... Parece que vai ter algum peso. Vai ter algum peso, tanto na área de quadros como de segurança política, de estabilidade, e, de um outro, a questão da política econômica, onde essas rupturas, essas faltas de coesão, para quem imaginaria uma vitória do Haddad e ver qual que seria a política econômica do PT em relação a tudo, Petrobras, estatais, inflação, vocês não tocaram, e eu vejo isso como uma espécie quase de um contraponto, uma balança de coesão que gera um problema de prazo, na verdade. Até que ponto o sucesso em política econômica rápido é uma necessidade para contrabalançar essas rupturas e essas faltas de coesão. Esse era o meu ponto. Legal. Boris, aqui. Boris Fausto, 20 segundos. Eu gostaria que alguém de vocês, talvez o Bruno, mas não necessariamente, falasse algo do MDB, que não apareceu nessa discussão. Ali, Maurício. Maurício Mendonça, da Sanofi. Também 2 temas que eu acho que faltaram um pouco mais a influência na discussão é a questão da corrupção, a agenda da corrupção e como é que isso impacta também toda a questão em cima do Congresso. Eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo, me chama muita atenção que essas últimas nomeações, né, principalmente no Ministro da Saúde, por exemplo, houve toda uma mobilização da bancada e da Comissão de Seguridade Social, que foi um primeiro gesto efetivo de vamos dizer, fugir da BBB, né? Ampliou a BBB para agora é BBB mais M, que são os médicos, né? Eu acho que vale a pena comentar um pouco esse movimento do governo nessa formação nova do Executivo. Mais alguém? Se não... Bom, Roberto, última. Eu acho que uma coisa que também ficou faltando na minha leitura foi a questão de política externa. Quer dizer, eu acho que ela esteve totalmente ausente durante grande parte do debate eleitoral. Se confunde balança de comércio, transações com o exterior, com política externa. O Brasil não se dá conta da sua importância relativa no mundo de hoje e a política externa continua muito ausente. E quando se falou aqui em questão religiosa, o ministro das Relações Exteriores, aparentemente, é um católico convicto, né?
Então tá bom. Voltamos aqui à mesa. Eu vou abusar aqui da prerrogativa. Um tema importante levantado pela Magna é a questão digamos, do desenho da presidência e da coordenação propriamente do governo, né? Nesse sentido, e aí isso se liga com o tema militar, o fato de que o general Heleno tenha sido, digamos assim, transferido da defesa para o GSI, colocado vai virar o ministro do Planalto, e aparentemente que o general Mourão assumirá funções na Casa Civil, digamos, a face mais política fica com o Onyx, a parte mais administrativa fica com... Me dá a sensação, digamos, de que um dos eixos de organização do governo é o eixo militar. Porque aí tem hierarquia, os caras têm uma visão do Estado, eles sabem como a coisa funciona. Quer dizer, pode gostar ou não gostar, mas não tem maluco. Vamos por ordem aqui? Tem muito maluco, né? Opa! Sim, enfim, tentando reagir brevemente, antes da gente continuar a conversa, sim, claro, o Exército, né, é um ingrediente chave do... E é engraçado, mais especificamente Exército do que Forças Armadas do modo geral, né, por enquanto generais, não apareceram almirantes e brigadeiros de maneira visível ainda. Isso talvez tenha a ver também com certa inorganicidade do Bolsonaro, como Vilas Boas fez questão de frisar, né? Não é o Exército de volta, ele é deputado há 30 anos, ele é um político, né? É sempre um alívio quando você vê o general falando isso, reafirmando o que está escrito na Constituição, e que é mais ou menos óbvio. Agora, provavelmente, essa inserção já distante do Bolsonaro com isso, ele é um oficial de média patente, enfim, não são seus predicados militares que estão levando lá. Embora, é claro, ele tem exatamente como ele permaneceu outsider o tempo todo como político, ele era, num certo sentido, o último dos deputados, porque ele era o que mais agressivamente falava contra o status quo institucional, né? Falava contra a própria ideia dele ser democrático. É assim que ele constituiu a identidade política dele, né? Então, a rede, a tessitura dele, embora ele seja tão interno, ele ganha como outsider porque ele não tem exatamente quadros como a Magna estava explorando. E, portanto, a rede natural dele é militar. E aí o lugar que o Exército ocupa nesse governo é engraçado, porque toda a impressão que dá é de moderação. É quase como se fosse o cenário otimista do governo Bolsonaro, é um cenário em que generais ocupam posição-chave e moderam o governo, né? Eu não estou falando isso com muito conhecimento de causa, é intuitivo, mas é a sensação que dá pela leitura do noticiário. Porque quando os generais falam, eles falam claramente diluindo a mensagem do Bolsonaro e baixando a bola, né? Então, claramente, um eventual protagonismo, não é protagonismo militar de um modo geral, né? Porque um cenário de pesadelo seria um monte de ex-oficial de média patente em posições-chave. Aí sim. Mas, até agora, em posição importante, só apareceu o general. E os generais falam sempre moderando. O alto comando é uma coisa, o médio oficialato é outra, né? Inclusive o episódio, e o gancho para falar da política externa, o episódio da nomeação do chanceler, parece que a conexão com os filhos prevaleceu sobre indicação dos generais, né? Em que tanto o Augusto Heleno quanto o Mourão tinham nomes para sugerir e prevaleceu o ideólogo, né? Se tem uma coisa que ninguém nunca tinha feito na chancelaria, era escolher um ideólogo num diplomata de médio ranking, que tem blogueiro, que é a última coisa que o chanceler deveria ser, um blogueiro. E ele simplesmente, de alguma maneira, encontrou alguma afinidade e empatia. Foi muito preocupante que a sugestão do nome dele tenha prevalecido, né? Nesse sentido. O bolão de apostas é quanto tempo dura. Mas talvez aquela sensação não tenha importância, né? Política externa, e é um erro grave de avaliação a respeito da dinâmica mesmo, do desdobramento do governo, inclusive. Pois é. Então, e, além do mais, é muito desalinhada com a posição histórica do Itamaraty, nem necessariamente Celso Amorim, desde o Barão, né?
Então, é um século de política externa, assim, chutado de maneira muito enfática num blog, né? Então, é muito... Isso parece um erro de cálculo. Isso parece simplesmente um erro. Mas eu sempre evito pontificar, né, adotar essa postura de apontar erro alheio, né? Porque assim, o amador sou eu nessa brincadeira, né? Eu sou o cara de fora dando palpite, né? Então, eu falo sempre com meus alunos do ponto de vista metodológico, assim, se alguém pareceu cometer uma burrice, é você que não está entendendo. Porque esses caras estão lá por conta. Mas, sim, a indicação do Ernesto Araújo parece pouco refletida. Ela não parece encontrar um chão firme para prosperar a médio prazo. Então, isso obscurece. É um governo já difícil de traçar prognósticos, de modo geral. Nós todos tateando no escuro aqui. Na parte da política externa, é um buraco negro inteiramente. Parece ser um tema que o governo basicamente negligencia, e eu acho que a escolha do chanceler reforça essa impressão, né? Deixa eu ver. Falei de exército, a política econômica. Tem sido um dilema, né? Porque a economia no Brasil, nesse momento, combater a inflação foi muito difícil. Mas, quando, afinal, vem o real, por tentativa e erro, tinha uma certa clareza do que fazer. E o problema era quebrar a inércia inflacionária. Tinha a questão de um golpe, um bilhete premiado a ganhar. E quem conseguir fazer vai faturar politicamente. Então, né, uma liderança improvável, atípica, como Fernando Henrique, pôde se tornar presidente reeleito 2 vezes no primeiro turno, porque foi o cara que, né, conseguiu prover a estabilização, a ruptura da inércia inflacionária. A agenda econômica desse momento não contempla esse tipo de bilhete premiado. Ela é uma encrenca de consideráveis proporções, com solução de médio prazo, com algum vale de travessia difícil, né? Do ponto de vista político, principalmente, você tem uma sincronia entre ciclo eleitoral e expectativas realistas de melhoria econômica, superação do quadro econômico, que não encaixam. Então, se você vai montar alguma estratégia de ajuste fiscal que inclui alguma ortodoxia e, portanto, algumas medidas que serão impopulares e vão apanhar de vários setores, você precisa ter um plano muito bem concatenado de entregar compensações na base da pirâmide se quiser sobreviver eleitoralmente. Se não quiser chegar na próxima eleição com 6% igual o Temer. Então, é isso exatamente que é difícil enxergar. Bolsonaro. Ele dá a entender que, exatamente, sendo um presidente com uma entrada em eleitorado popular, ele está sensível para isso e modulou o discurso sobre Bolsa Família. Vamos fazer o 13º do Bolsa Família. Mas tudo, como tudo do Bolsonaro, parece improvisado, intuitivo. Não parece estar no bojo de um plano organizado que é compatibilizado na ponta do lápis com uma estratégia abrangente de ajuste, né? Então, eu ando cético, embora eu acho que há espaço para algo, enfim, flanquear a adesão ao petismo em certa pobreza, porque nem custa tão caro assim contemplar essas pessoas que precisam dessa ajuda. Agora, para isso precisa clareza estratégica a respeito de onde ele vai tirar, né, para fechar essa equação de uma maneira que esteja, ao longo do mandato, produzindo uma dinâmica econômica minimamente auspiciosa. De outra maneira, pode perfeitamente continuar andando em círculos, né, de maneira errática. Dificuldade. Previdência está na mesa como prioridade top do presidente da República, pelo menos desde o impeachment da Dilma e a assunção do Temer. O que não significa que você consegue entregar trivialmente. Reforma da Previdência é sempre uma operação politicamente muito complicada, né? Então, de novo, né, é elemento chave da estruturação do governo Bolsonaro. É preciso uma melhoria do ambiente até para desanuviar a frente institucional, política, da sobrevivência da democracia, de diminuir o risco de desandada autoritária do governo. Seria muito importante que a economia começasse a melhorar para melhorar os índices de popularidade, mas eu não sei qual é a concatenação de passos que está na agenda presidencial
que sai daqui e chega lá. Vamos Desculpa. Fechar a coisa do Maurício. Quantos anos? Corrupção. Só para dizer numa palavra, muito breve. Eu ando muito cético e pessimista na agenda do combate à corrupção. Assim, eu acho que combate à corrupção depende muito de aprimoramento de controles, aperfeiçoamento progressivo, portanto, aperfeiçoamento de rotinas e estabilização dos checkpoints adequados. Eu acho que a desorganização da cena política é mau agouro para as perspectivas de combate à corrupção. E aí pode ser o pior dos cenários, em que você tem um governo cuja legitimação está muito fortemente apoiada na superação da corrupção, no combate à corrupção, na rejeição de velhas práticas, e ele não tem lastro nem organizacional, nem operacional, nem político para fazer qualquer coisa que não seja o velho arranjo clientelístico, eventualmente radicalizado. Porque, eventualmente, o que você vai poder blindar e o que você vai ter que deixar no varejão depende muito da força da sua coalizão. Quanto mais forte a sua posição, mais você pode flanar acima do varejão. Se a sua posição é mais frágil, você tem que fazer mais concessão. E isso vai ser exposto na frente. E a organicidade da sua base é menor, maior o risco de atores dentro do governo atuando agressivamente para se locupletar, para dizer o clichê, né? E aí, qual é a perspectiva de controle disso? Se os instrumentos de controle estiverem bem calibrados, com autonomia direitinho, bonitinhos, etc. Eu não sei em que condições a gente tem para persistir na decantação de rotinas que viabilizaram a autonomização do Ministério Público, Polícia Federal, rumo a esse choque com a institucionalidade. Uma velha cogitação que me ocorre é isso. O risco é que, se o choque de autocontrole do sistema político leva ao ponto de desestabilizar o sistema político, ele deteriora as condições do combate à corrupção. Essa era sempre uma medida. Meu temor, o argumento que eu sempre falei, assim, de que talvez os juízes e procuradores estivessem encerrando o galho sobre o qual estavam sentados, né? O desfecho disso é incerto, mas, sim, o galho anda debilitado, porque o lastro institucional dessa autonomia é a estabilidade política também, né? Se vira salve-se quem puder, as condições de operação da própria burocracia de controle, de procuradores, delegados e juízes, fica mais frágil, mais refém de políticos e deteriora o quadro. Então, isso também é um horizonte de dificuldades potenciais, porque ele está numa posição politicamente frágil, ao mesmo tempo, sua legitimidade lastreada em cima de um combate duro à corrupção. Então, Alguém fala do MDB aqui? Alguém fala do MDB? Fala. Bom, eu vou pensar alguns pontos aqui principais que têm a ver com as questões que eu levantei. Em relação à gestão, né, da política econômica, eu acho que é um ponto sensível nessa estruturação de superministérios, porque é um modelo distinto dos que nós já vimos, porque os ministérios na área econômica sempre exerceram essa função de coordenação, né, seja pela via das decisões, do desenho das políticas públicas, seja pela via orçamentária, né, do controle da capacidade de ação dos outros ministérios pelo uso de mecanismos orçamentários, e não é essa estrutura, né, de que a economia vai ter um papel organizador e verticalizador dessas ações dentro do governo, que poderia dar essa capacidade governativa, né, mais coordenada para o governo. Esse me parece um ponto que, de certa forma, está no campo de alertas aí do governo, dado que, por exemplo, uma área que poderia colidir mais fortemente com a econômica, que seria o tal superministério da infraestrutura, já esfriou, né? Já esfriou porque o embate potencial, principalmente se tornado área de atuação, né, dos militares, seria muito corrosivo para o próprio governo, né? Então, esse papel do superministério da economia, né,
dentro do gabinete como um todo, é algo que a gente precisa observar para ver a possibilidade de produzir políticas consistentes e rapidamente. Essa concentração, ontem, né, anúncio de 6 secretarias dentro do Ministério, do ponto de vista do desenho administrativo, de reorganização dessas estruturas, não é algo simples, não é algo trivial. A resistência das burocracias é algo que precisa, né, ser levado em conta. O Trump tem, né, a resistência invisível dos republicanos protegendo o governo do próprio Trump, né? Mas tem um partido, né? Tem um partido sólido por trás e uma burocracia aliada com esse partido. 2 condições ausentes, né, no governo Bolsonaro. Então, as questões que eu levantei, um pouco de preocupação com os problemas que podem ser gerados por um desenho extremamente arrojado, que demandariam tempo para ser devidamente, né, azeitado, organizado, o que não é o caso com uma situação econômica que exige ações de impacto imediatas, né, no curto prazo. E aí tem a ver com, né, o ponto que o Sérgio levantou em relação à presidência, esse fortalecimento do núcleo, né, militar dentro da presidência pode significar a construção, né, de uma muralha mais sólida para a coordenação do governo, mas, por outro lado, uma presidência bicéfala, né, do núcleo político e do núcleo militar pode ser algo complicado, né, para não falar de uma possibilidade de surgimento de uma presidência meio hidra, né, de herna com múltiplas cabeças, gerando problema para todo lado. Então, acho que, de fato, pode ser, como o Bruno estava chamando a atenção, um elemento estabilizador a depender da capacidade do próprio Bolsonaro manter sob controle o seu núcleo político, né? Porque o PSL tem pressa de se firmar como partido e obter retornos que alimentem essa expansão do próprio partido, né? O ex-presidente, né, que agora já saiu da presidência do PSL, está nomeado para a secretaria, os próprios filhos do Bolsonaro, né, esse grupo político dentro da presidência vai pressionar numa direção certamente distinta, né? Então, se nós olharmos algumas experiências no Brasil, a presidência é sempre esse reduto de proteção do presidente. É ali que ele tem que amarrar, né, definir estratégias que garantam a condução mais ou menos coordenada, mais ou menos consistente do governo. A partidarização, a politização dessa estrutura costuma criar problemas para o presidente, né? Então, a ver como essa combinação vai se dar nesse caso específico em função da natureza desse ator, né? Os militares na presidência. Só uma nota de rodapé, a questão da politização da presidência, isso apareceu no primeiro mandato do PT. Quer dizer, sim, a temeridade que foi, provavelmente o Lula não tinha condições de não ter o Dirceu como capitão do time, mas colocá-lo na Casa Civil, evidentemente que foi implantar a crise potencial dentro do Palácio do Planalto. Que explodiu em 2005. Pois é. Exatamente. Exatamente. Ele não tinha essa alternativa de não nomear. Ao nomear, ele assumiu imediatamente um risco grande. E em relação só às bancadas, né, temáticas, eu acho que não é uma fonte de segurança, né, para o governo, porque aquilo que eu estava chamando a atenção, são múltiplas dimensões que tornam mais caras, né, as decisões políticas. É muito mais difícil colocar na mesa os vários interesses e produzir decisões ali. São fluidas e ontem, né, o grito do PSL já com as nomeações já aponta um pouco, né, as tensões que podem decorrer desse tipo da insistência, né, nessa estratégia. Sérgio. Eu vou falar só sobre 2 tópicos. Eu vou falar sobre o MDB e vou falar sobre militares, um pouquinho mais. Sobre o MDB, é o seguinte, o MDB tinha 107 deputados em 1994, elegeu 107 deputados em 1994, e em 2018 ele elegeu 34. Quer dizer, ele perdeu não apenas o papel de pivô, ele não é mais pivô de coalizão nenhuma, como ele se transformou numa bancada comum, né? Ele já não é mais parte da liderança. Na verdade, ele escorregou quase para fora do G5, do grupo dos 5 maiores partidos, né? E provavelmente esse é o futuro dele. Quer dizer, o MDB ele demorou muito a morrer
porque ele cresceu demais naquela eleição do Cruzado. Né? Quer dizer, ele montou uma máquina tão brutal, né, ao eleger praticamente todos os governadores, senadores, né, e aí ele montou uma máquina municipalista e ele está perdendo na base municipalista e provavelmente vai perder mais ainda agora nas eleições de 2000, nas próximas eleições. Então, o ponto é esse, quer dizer, esse é um outro problema que tem a ver com essas novidades que a gente está falando aqui. Não tem pivô, porque o PSL, evidentemente, que é a maior bancada do Bolsonaro, vai ser pivô como? Ele tem mais de 2/3 dos deputados são neófitos, eles não sabem nem diferenciar o cafezinho do gabinete do líder, tá certo? Quer dizer, então não dá para, sabe, não sabe as regras. O Congresso, ele tem um aspecto meio de clube, né? Ele tem um regimento interno, mas ele tem as regras não escritas, regras de senioridade, regras de como é que você se comporta ali dentro, etc. Tem uma curva de aprendizado aí, não é? Você não aprende isso em 3 meses, né, de mandato. Você aprende isso em 3 anos. Às vezes tem uns que não aprendem nunca, né? Ficam lá. Então, eu acho que o problema todo é esse. Quer dizer, o sistema partidário ficou completamente inorgânico, completamente desestruturado. Ele não tem, né, o único partido que ainda manteve uma certa estrutura, que é o PT, como o Bruno falou, mas o problema é o seguinte: o PT está completamente dividido. Ele está vivendo uma crise interna que ele não assume. E com uma tendência a voltar à sua ortodoxia, que pode ser fatal para ele. Porque o problema todo é que há uma crise específica das esquerdas no mundo inteiro. Entender o novo mundo, entender a globalização, entender o mundo digital, entender os novos despossuídos. Né? E o fato de que a base de valor, toda a teoria marxista que se concentrava numa classe, essa classe vai desaparecer até 2025, 2030. Tá certo? Quer dizer, vai tudo ser robô. Acabou o proletariado. Então, de onde você tira valor? Né? O valor do trabalho vai se dissipar de uma forma brutal. Né? Então, a esquerda precisa lidar com essas questões, que são as questões dela, que estão sem respostas e que estão fazendo o povo ficar indignado. Espera que a Gleisi está elaborando. Então, é isso. Com relação aos militares, só adicionar 2 questões. A primeira delas é a seguinte: aqui, do ponto de vista da... tem a questão da moderação, mas tem também a questão de que essa é a zona de conforto do Bolsonaro. A zona de conforto dele, o Bolsonaro pode ter ficado 30 anos na Câmara dos Deputados, mas o fato é que ele continua tendo uma mentalidade castrense. 01, 02, 03, né, bate continência até hoje. Quer dizer, ele tem uma mentalidade militar. Né? E essa mentalidade militar, a zona de conforto dele é com os generais, embora haja um certo desconforto na diferença de patente. Mas, e, por outro lado, eles têm um papel que aí vai gerar conflito, como a Magna falou. Porque, por exemplo, o general Heleno no GSI e o Mourão, como militares, eles acreditam em planejamento e visão estratégica. O Paulo, no Ministério da Comunicação Institucional, e o Paulo, no Ministério da Economia, acredita em tratoragem. Ele tem um programa na cabeça, tem algumas ideias na cabeça que quer implementar a ferro e fogo. Né? Então, isso aí cria uma certa aspereza na relação ali entre gente cartesiana e gente, né, explosiva aqui. Né? Como também terá com o grupo político. Como terá com o grupo político. E ele tem que entregar, e esse é o ponto crucial, ele tem que entregar uma quantidade suficiente de reformas num tempo relativamente curto, num espaço relativamente curto de tempo, para que os investidores investam. Porque ele tem que entregar... o problema todo é isso que o Bruno falou. A política hoje é uma política de reformas de longo prazo, reformas que são estruturais, institucionais, que não geram os benefícios imediatos que uma política de estabilização gera. E, por outro lado, ele tem que gerar resultados imediatos, porque senão ele frustra uma parte do eleitorado e aí esse é o problema. Quer dizer, a frustração do eleitorado é o que tira popularidade. E aí a minha hipótese negativa dos militares é o seguinte: no caso desse esvaziamento rápido, de frustração do governo Bolsonaro, serão eles o recurso de última instância em que direção? Né? Muito bem. Eu vou só 2 comentários finais. Com a questão da popularidade.
tem um imenso desafio de coordenação para aprovar reformas no Congresso. Coordenação intra-executivo, porque, digamos, o Paulo Guedes está montando um elenco que tem qualidade, não tem um time. Elenco, quem conhece futebol sabe o que é isso, a diferença entre ter elenco e ter um time. Né? E depois, essa reacomodação burocrática, no começo, cria uma confusão, uma bateção de cabeça, e eles não têm tempo a perder. Então, e depois tem o problema de como é que você coordena isso para dentro do Congresso. Agora, o governo conta com uma recuperação cíclica da economia, né, que está dada de alguma maneira. E ela foi travada nesse período agora por causa da incerteza eleitoral que se dissipa. Se essa incerteza cai, você tem e o governo consegue... Ela vai cair. Ela vai cair. Isso acho que está dado. Né? Ano que vem nós vamos crescer 2,8, 2,5, não sei o quê, e é uma recuperação importante em relação à base da qual nós estamos saindo. Se nesse processo você engata uma segunda, ou seja, a aprovação de uma reforma da Previdência que torne crível a sustentabilidade das contas públicas, avança na área de infraestrutura, vai entrar investimento, porque tem uma demanda reprimida brutal. E aí, meu amigo, você tem um espaço você tem um efeito emprego, efeito renda numa sociedade que está no osso, que o efeito eleitoral é imediato. Né? Então, não dá para olhar só do ponto de vista fiscal, porque é um negócio... Você tem uma situação na economia brasileira que, se você tiver ajuste fiscal, você pode ter efeito expansionista na economia. Né? Esse é o erro de muita gente que olha a economia brasileira e diz: olha, veja o que aconteceu na Europa, é o austericídio. Não é. Não é esse o problema. Né? E aí eu acho que, se não entender que o governo tem uma chance nessa hora, tem dois erros, eu acho, do lado da oposição. Um, não entender essa ligação com a massa lá embaixo, que passa pelo lado. E a outra é dizer o seguinte: tem uma chance econômica, sim. Né? Tem uma chance econômica, sim. E a resposta que os caras estão oferecendo faz mais sentido que a resposta que o Haddad ofereceria. Né? Então, vai dar certo? Não vai dar certo? Não sei. Mas se der moderadamente certo, do ponto de vista político, segura a onda, porque vai durar. Mas esse é o ponto. Tem que dar certo. Tem que dar certo no prazo suficiente. Tem que dar certo. Mas não é... Digamos, é difícil atribuir probabilidades, é meio boboca. Enfim, mas tem uma chance. Claro. Tem uma chance. Tá. Pode falar, o senhor fala no... A reforma, eu só queria complementar que a reforma da Previdência que foi tratada aqui é absolutamente essencial na visão do capital externo. E vai ser a medição de qual sucesso, talvez até desproporcional, né? Qual sucesso que o governo Bolsonaro terá na parte econômica. Então, isso daqui é absolutamente essencial que se passe alguma coisa decente. Eu acho que o Temer, que vocês falaram, eu acho que ele tinha uma reforma decente, porém foi o problema político lá de maio que acabou com o governo. Né? E aí tem que torcer, o único ponto é torcer para que os mercados externos estejam positivos com relação aos mercados emergentes, porque senão você pode fazer o que for, que na melhor das hipóteses você evita o desastre. Né? Então é isso. É isso. Muito bem. Olha, a única certeza é a seguinte: aquela velha história é quando você vai contratar o bug para andar nas dunas de Natal, né? Com emoção ou sem emoção? É com emoção. Com emoção. Né? Então é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença. Um abraço.